O que será que aconteceria na sua vida se você passasse a orar mais? E se você já ora, o que será que aconteceria se você passasse a orar mais, ouvir mais a voz de Deus e obedecer a essa voz? Em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 17, nós temos um versículo curto, facílimo de você decorar e que você devia aplicar todos os dias na sua vida. Nunca deixem de orar. E é interessante porque deixar de orar é muito fácil. A correria do dia a dia, escola, faculdade, casa, família, a igreja, é tanta coisa às vezes pra gente fazer que a gente vai deixando a oração para segundo, terceiro, quarto, quinto plano e muitas vezes a gente passa vários dias sem orar. E quando eu coloquei o vídeo do caderno de oração aqui no canal, eu coloquei com o intuito de incentivar você a orar mais. Porque para tudo na nossa vida existem métodos, existem formas que a gente pode fazer para organizar e ter uma rotina de oração melhor, ter uma rotina alimentar melhor, ter uma rotina de estudos melhor. Então você tem que identificar na sua vida o que está roubando você da oração e identificar o que você pode fazer para você não cair nisso mais, para você conseguir adaptar a sua rotina para você orar. Eu acho muito interessante porque eu tenho consciência dos benefícios da oração e eu acho que você também tem consciência disso. E eu tava com muita dificuldade de orar, eu tava com muita dificuldade e aí eu falei, Deus, me ajuda a orar. Me ajuda a encontrar na minha rotina o tempo que eu falo para você que eu não tenho para eu poder orar. Porque não é normal a gente ter 24 horas todos os dias, falar que ama Deus, falar que quer ouvir Deus, falar que quer ter um relacionamento com Deus, mas dentro dessas 24 horas, ter tempo para comer, ter tempo para sair de casa para lazer, ter tempo para trabalhar, ter tempo para estudar, ter tempo para família, para Netflix, para filme, para série, mas não ter tempo para orar. E quando você fizer essa oração, faça sabendo que ele vai te responder. Não foi no mesmo dia, demorou alguns dias para Deus falar comigo. E aí foi uma coisa muito doida, porque eu tava, Deus, eu não tô conseguindo orar. Se eu deixo para orar na hora do almoço, parece que eu tô muito acelerada, eu já não consigo. Se eu deixo para orar à noite, eu já tô com muito sono, eu quero dormir. E se eu acordar cedo para orar, eu não vou orar porque eu vou estar com sono também. E assim, eu mesma já arrumei 1 milhão de desculpas de que não tava certo. E aí, um dia Deus falou comigo enquanto eu estava voltando da igreja, estava sendo muito pregado na nossa igreja sobre oração, sobre vida de oração, rotina de oração. E enquanto eu estava no carro voltando, Deus falou comigo assim, você vai acordar 6 horas todos os dias para você orar. E quando ele falou aquilo comigo, gente, eu não estava preparada, eu não estava esperando Deus falar comigo naquela hora. E aí ele falou e eu estava dentro do carro com meu marido, eu olhei assim para o meu marido e falei, Deus está me chamando para acordar às 6 horas da manhã para orar. E quando eu falei isso, eu pensei, ele vai falar, vai lá, né, orar sozinha. Mas ele falou, nossa, Deus falou a mesma coisa comigo. Eu falei assim, Deus está me chamando para orar. Aí ele falou comigo também. Aí eu falei assim, mas é 6 horas da manhã. Aí ele falou, comigo também. Aí eu fiquei até mais animada, sabe? E aí entra a importância de você ter um casamento onde a pessoa que você está casada se importa tanto em ouvir Deus, em obedecer a Deus, em servir a Deus, quanto você. Porque se ele tivesse falado, comigo não, vai sozinha, eu confesso que eu teria ficado muito desanimada. Acordar cedo sempre foi uma dificuldade para mim, tanto que eu estudei toda a minha vida no período da tarde, porque eu não gostava de acordar cedo. E aí a gente começou a orar todos os dias, 6 horas da manhã. Isso trabalhando, né? A gente trabalhava, abria a loja 8. Não sei se nessa época a gente estava abrindo 8, 8 e meia, mas abria a loja de manhã. E aí a gente acordava, orava, vestia a roupa, ia pra academia e depois ia trabalhar e rotina normal. O que a gente teve que fazer para dar certo? A gente teve que começar a dormir mais cedo. E foi uma fase ali de adaptação, mas eu confesso para vocês que foram os melhores momentos de oração de manhã que eu já tive. Porque parece que Deus estava assim muito satisfeito por eu ter ouvido a voz dele e ter obedecido. E eu acho que isso é muito importante, você estar disposto a ouvir a voz, mas você estar tão disposto a obedecer quanto a ouvir. Porque não adianta nada Deus falar com você, você ouvir,
mas decidir, não, Deus, eu vou fazer do meu jeito. O meu jeito vai dar certo. E às vezes eu acho que Deus para de falar com as pessoas porque a pessoa, ela não obedece. Ele fala e a pessoa é tão cabeça dura que ele para de falar com a pessoa. E eu até pensei em fazer esse vídeo sobre os benefícios da oração. Porque existem muitos benefícios, tanto o benefício, tipo, do seu relacionamento com Deus, quanto para sua mente. Quando você está orando, né, você fica ali mais parado, desacelera. Tem partes do seu cérebro que são ativados no momento que você está orando e tal. Mas eu pensei, cara, parece que a gente sabe. A gente sabe os benefícios. O problema é que na maioria das vezes a gente está tão enrolado em um monte de hábitos ruins que a gente não consegue estabelecer os bons hábitos. Hábitos que deviam estar todos os dias na nossa vida como cristão. Oração, jejum, leitura da palavra não é só para quem tem um ministério público. Não é só para quem é pregador, não é só para quem é do louvor, não é só para quem é da intercessão. Oração, jejum e leitura da palavra é algo que tem que estar na vida do cristão, independente dele ter ministério ou não. Como que você vai passar a eternidade com Jesus se você não conhece Jesus agora? Como é que você vai ganhar os seus amigos para Cristo? Ou você acha que quem tem que ganhar os seus amigos para Cristo é a igreja, é o pastor? Não, é você. E você ganha pessoas no seu dia, você ganha pessoas nas suas conversas simples, você ganha as pessoas na sua forma de viver, se elas veem Jesus na sua vida. E como elas vão ver Jesus na sua vida se você não lê a palavra? Se você não se relaciona com Jesus, se você não tem suas próprias experiências com Jesus. E eu gosto muito desse versículo, sempre que eu vou falar de oração eu falo ele, porque ele é curto, direto, não tem como você ter dúvida. E eu gosto mais ainda porque em várias versões da Bíblia ele fala a mesma coisa. Na versão NVT, nunca deixem de orar. Na versão NVI, orem constantemente. Na versão NTLH, orem sempre. E na versão Almeida Revisada, ele fala orai sem cessar. E você pode orar sobre todas as coisas. Você pode orar sobre o seu casamento, você pode orar sobre as suas finanças, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja, sobre a sua família. Você pode orar no dia bom, você pode orar e deve orar nos dias maus. Você pode orar quando você estiver dirigindo ou quando você estiver em casa sozinho, quando você estiver com várias outras pessoas. Ore constantemente. Eu lembro de um dia que eu estava procurando uma igreja, porque a gente congregava numa igreja, teve alguns problemas, a gente saiu e a gente tinha visitado algumas igrejas e a gente visitou essas igrejas e parece que eu não achava, sabe, o nosso lugar. Parece que todos os lugares que a gente ia, eu não sentia que era a nossa casa, que era a nossa família. E aí um dia a gente foi em um culto, o culto foi bom, a palavra foi boa, o louvor foi bom, mas eu saí com aquele vazio, gente, com aquela sensação de não é aqui. E eu lembro que quando a gente sentou na nossa motinha para vir embora, eu abracei o Marcos Paulo e a lágrima escorreu. Eu não consegui segurar. E aí eu orei e falei assim, Deus, eu não aguento mais não ter um lugar, não ter uma igreja onde eu sinto que a gente tem uma família e onde eu sinto que é o nosso lugar, a nossa casa, onde o Senhor quer que a gente fique. E naquele dia eu fiz essa oração e parece que Deus já estava esperando, sabe? Esse momento. Parece que Deus estava esperando eu chegar nesse momento de decisão, de tipo, agora eu entendi, Deus, o que tem que ser uma igreja. E aí quando quando eu fiz aquela oração, na outra semana a gente decidiu procurar outra igreja. E a gente foi nessa outra igreja e, gente, a primeira visita, assim, nessa igreja, eu já me senti no lugar certo. Eu senti, assim, é esse lugar. Deus me trouxe para o lugar que eu pedi, para o lugar que eu vou me sentir em família. E tem tantas outras coisas na minha vida que eu orei. Eu sempre orei muito, mesmo estando solteira, mesmo sendo nova, eu sempre orei muito pelo meu futuro. Eu sempre oro muito pelo meu futuro, pelos dias que eu nem imagino, pelas coisas daqui 5, 10 anos. Eu sempre oro falando para Deus, Deus, eu imagino que vai ser assim, assim, assado. Eu quero muito que o Senhor me proteja disso, disso, daquilo. Se um pensamento passa na minha cabeça e me gera medo, eu já oro.
Ah, Deus, passou esse pensamento na minha cabeça de que isso e isso pode acontecer, então eu já oro, já te entrego isso, me livra disso, me livra daquilo, me leva por outros caminhos. Eu sempre oro. E assim, a oração, ela pode nos livrar de tantas coisas. Não é que a oração nos livra, né? Deus nos livra através da oração. Que eu acho que você devia começar a orar agora. Quando você estava ouvindo esse vídeo, eu tenho certeza que você já pensou em alguma coisa. Então já ora. Não precisa deixar para quando você chegar em casa, no seu devocional. Não, não. Pensou, já ora. Aquele sentimento vem do seu coração de, nossa, não gosto daquela pessoa ali, já ora. Tem vezes que você vai olhar para uma pessoa e vai falar assim, ai, não fui com a cara daquela pessoa. E que realmente é por um motivo. Tipo assim, ah, Deus tá me mostrando já para eu ter uma esperteza. Mas às vezes é o diabo. Às vezes ele que tá colocando em você uma empatia pelaquela pessoa, não gosta dela, não gosta de como que ela fala, não gosta de como ela se comporta, porque ele sabe que Deus tem um projeto para vocês duas fazerem juntas, para vocês duas estarem ali juntas. Às vezes aquela menina ali vai ser sua melhor amiga, às vezes ela vai ganhar um parente seu para Jesus, e aí ele já coloca o quê? Um sentimento ali ruim em relação àquela pessoa, para você não se aproximar dela, para aquilo não acontecer. Então, ora. Chegou no ambiente, percebeu o ambiente meio estranho, ora. Deus, por que esse ambiente está assim? Deus, por que esse lugar parece que não é mais um lugar que eu quero vir? Deus, o Senhor não me quer mais aqui? Deus, se o Senhor não me quiser mais aqui, me tira daqui. Eu não quero estar onde o Senhor não está. Ou sentiu um ambiente ruim? Ora, fala, Deus, eu convido a tua presença aqui. Talvez é um lugar que você não pode sair, né? Talvez a sua casa, como é que você vai sair? Aí você ora e fala, Deus, eu convido a tua presença aqui na minha casa, eu convido a tua presença no meu trabalho. Lança a tua luz sobre este lugar. Eu gosto muito de orar e falar isso, porque já teve vezes de eu estar em um lugar e eu perceber aquele lugar pesado, escuro, e eu falar, Deus, lança a tua luz sobre esse lugar. E na hora o lugar ficar mais claro, sabe? Eu falo, Deus, manda teus anjos neste lugar. Deus, acampa teus anjos na porta. Quando eu vou sair, eu peço, Deus, manda seus anjos junto comigo para me proteger, me livra de acidente, guarda a minha casa, guarda o meu casamento, guarda a minha vida. Às vezes a gente posta tantas coisas e a gente posta com a intenção boa de influenciar as pessoas, de mostrar para as pessoas como que elas podem fazer as coisas, mas existe pessoas maliciosas que olham com maus olhos. Então eu sempre posto e peço, Deus me protege. Deus me protege das pessoas que olham a minha vida de forma negativa, me protege das pessoas que falam a respeito de mim de forma negativa, porque vai acontecer algumas coisas, gente. Mas a gente tem que orar. A gente tem que orar porque tem coisas que Deus pode nos livrar. E por último, e não menos importante, sempre peça para Deus, para que você não seja cabeçudo, para que Ele não pare de falar com você, para que você seja humilde, para que você não seja orgulhoso, para que você seja obediente. Porque de nada adianta Deus falar com você, Deus explicar para você o que você tem que fazer e você ser teimoso. Gente, é uma coisa incrível. Quando Deus fala com você e você obedece, os resultados são gigantes. Mas quando Deus não fala com você e você teima e faz, aquilo que você faz, por mais incrível que deveria ser, não dá resultado. Quer que eu dou um exemplo? Te dar um exemplo. Em 2020, loja fechada, acontecendo aqueles petecos que todo mundo sabe, né? A gente pegou e tava em casa, eu tava me arrumando pra sair. E eu lembro até hoje que é bem aqui onde eu tava, né? Eu tava nesse quarto, só que aqui tinha um espelho. E eu tava em frente a esse espelho, arrumando meu cabelo. E eu tava pensando assim, Deus, o que que a gente vai fazer pra vender mais? O que que a gente vai fazer? Tá todo o comércio fechado. E a gente não pode ficar sem vender. Eu não quero, Deus sabe o tanto que eu sou preocupada com os meus compromissos. Eu não quero atrasar nada, eu não quero ficar sem pagar aluguel, sem pagar funcionário. Me ajuda a honrar os meus compromissos. E eu pensei, gente, e na hora Deus me falou assim, hoje você vai fazer uma promoção, que você vai postar que todo mundo que fizer compras acima de R$ 40 vai ganhar um brinde. E eu, tá bom, né? É isso que eu vou fazer. Eu postei, me arrumei e saí. Gente, a gente fez entrega o dia todo. Foi o dia que a gente mais vendeu. Foi o dia que a gente mais fez entrega.
Foi coisa assim surreal. Com certeza foi o favor de Deus naquele dia, a gente vendeu muito. E aí passaram-se os anos, né? E eu acho que foi ano passado ou retrasado, teve um dia que não tava muito legal. Eu falei assim, cara, eu vou usar aquela mesma estratégia que Deus me deu. E eu postei, todas as entregas acima de tantos reais vai ganhar um brinde. Gente, pensa, deu resultado nenhum. Ou seja, não era a estratégia, era o favor de Deus. Ele falou, eu fui obediente, eu fiz do jeito que ele falou e deu certo. Agora, quando ele não falou e eu inventei de fazer, já não deu. Tem muitas outras coisas que eu quero contar pra vocês a respeito de oração, mas vai ter que ficar para um próximo vídeo, porque esse já tá ficando muito longo. Mas aqui no canal tem vários vídeos sobre oração, tem vários vídeos que vão te ajudar a você ter um relacionamento com Deus. Inclusive tem um vídeo que eu postei recente sobre um app de devocional. E é muito importante você ter um app de devocional no seu celular, para você ler um versículo do dia, para você ler uma frase cristã para o seu dia e ler um devocional. Inclusive o tema de hoje foi tão legal, foi sobre casamento, sobre como deve ser um casamento cristão. Eu tenho certeza que você ia gostar de ler, né? Então baixe agora o app Verbo Devocional no seu celular. Não esquece de compartilhar com outras pessoas que são cristãs também, porque todos os dias tem um devocional gratuito para você ler.